Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Todos conhecem ou já ouviram falar do dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Entretanto, você sabe como surgiu essa data? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção! O vídeo é meramente informativo. O costume. No dia 9 de julho, é comemorado o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, sendo um feriado do Estado de São Paulo que celebra a conhecida Revolução de 1932, ou Guerra Paulista. A história. A Revolução de 1932 foi um movimento armado, que ocorreu no Estado de São Paulo, entre os meses de julho e outubro de 1932. Tendo como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e a realização de convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Depois do golpe de Estado, decorrente da Revolução de 1930, que derrubou o então presidente Washington Luiz, impedindo também a posse do seu sucessor eleito, Júlio Prestes, em março de 1930, além de depor a maioria dos presidentes estaduais, que hoje seriam os governadores dos estados, e fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais, acabou por fim, cassando a Constituição de 1891, que estava vigente até aquele momento. Tendo sido derrotado nas eleições de 1930, Getúlio Vargas tornou-se um dos líderes desse movimento revolucionário, que acabou por assumir o governo do Brasil provisoriamente, a partir de novembro de 1930, com amplos poderes, encerrando o período denominado como República Velha. Depois de assumir, Getúlio Vargas prometeu eleições e a formação de uma Assembleia Geral Constituinte, para a promulgação de uma nova Constituição, frustrando posteriormente a população, ao não cumprir tais promessas e fazendo com que a mesma ficasse ressentida com o governo provisório, por conta de tal situação, em especial no estado de São Paulo, por Getúlio Vargas governar por meio de decretos, sem respaldo de um poder legislativo e uma Constituição. Em julho de 1932, após a morte de 4 jovens por tropas getulistas, em 23 de maio de 1932, começou de fato a organização de um movimento denominado MMDC, sendo elas as iniciais que referenciavam os nomes e sobrenomes dos jovens mortos, sendo eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Começaram a conspirar contra o governo de Getúlio Vargas, articulando-se com outros movimentos políticos, uma revolta. Com a 5ª vítima, que foi baleada naquele local, e no mesmo dia, em 23 de maio, vindo a falecer meses depois, cujo nome era Orlando de Oliveira Alvarenga, precedendo a revolução que ocorreria e acabou por fortalecer ainda mais o sentimento de necessidade de tal revolução. A revolução começou com o estado de São Paulo, em 9 de julho de 1932, sendo aderida pelo estado do Mato Grosso e terminando, após intensos conflitos, no dia 2 de outubro de 1932. Mesmo o exército constitucionalista, que era contra o governo provisório de Getúlio Vargas ter se rendido no dia 2 de outubro, toda a situação ocorrida em si, fez com que Getúlio Vargas atendesse algumas reivindicações do movimento que era contra ele, sendo elas a reabertura do Congresso Nacional, a Assembleia Constituinte, a convocação para eleições gerais e a promulgação da nova Constituição, que ocorreria em 1934. Tudo isso, portanto, somente ocorreu graças à revolução iniciada em 9 de julho de 1932, contra o então governo provisório de Getúlio Vargas. Curiosidades. A Avenida 9 de Julho em São Paulo tem esse nome justamente por causa da Revolução de 1932, tendo sido projetada para modernizar o centro de São Paulo. Essa avenida foi a segunda da cidade de São Paulo. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado.
Até a próxima!